as Santas Escrituras na carta de 1 João, capítulo de número 5. Carta de 1 João, capítulo de número 5. Meus irmãos, essa mensagem, ela será dividida em duas partes. A primeira parte dessa mensagem estarei ministrando pela graça do Senhor nessa manhã. E a segunda parte dessa mensagem nós estaremos encerrando nesse domingo à noite, hoje à noite, tá certo? Primeira carta de João, capítulo de número 5, versos de 1 até o 8, está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e quem ama aquele que o gerou, ama também o que dele é nascido. Nisso sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de guardar. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê Jesus Cristo é o Filho de Deus? Verso de número 6, que é a razão primária da nossa mensagem nessa manhã. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo. Ele não veio somente com a água, mas com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes no só propósito. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus que ele dá a respeito do seu Filho. Eu vou terminar a leitura. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está no seu Filho. Quem tem um filho tem a vida, quem não tem um filho de Deus não tem a vida. Senhor, aplica sempre em nossos corações a Tua palavra. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos. Se utilize de mim para que, ó Deus, de forma íntegra, a Tua palavra seja ministrada para o louvor da Tua glória. Amém e amém. Meus irmãos, nós sabemos que a doutrina de Cristo, ela é muito combatida, e infelizmente alguns distorcem a doutrina de Cristo. Nós podemos perceber que nesses últimos tempos há um surgimento muito grande em relação à má interpretação dos textos sagrados. Infelizmente, hoje nós temos uma má teologia sendo propagada nas mídias. E o pior de tudo isso é que muitos cristãos estão engolindo essa má teologia, essa má interpretação das Santas Escrituras. E paz, meus irmãos, isso tem sido tão recorrente que Jesus Cristo para alguns não tem tanta importância. Às vezes as ações, os atos, como nós temos falado aqui, o sal grosso, a vassoura ungida, às vezes as campanhas são muito mais buscadas e consideradas fervorosas do que o próprio nome Jesus Cristo. Aí a gente vê pessoas que mergulham, colocam uma caixa d'água no meio da igreja, aí fazem atos proféticos, sem autorização da palavra de Deus, sem a Bíblia dar respaldo a isso, sem a Bíblia dizer que aquilo é verdade, mas as pessoas estão colocando as experiências acima das Escrituras Sagradas. E se as pessoas fazem isso, imagine, que Jesus Cristo é esse que o povo está pregando? E vemos também outras religiões que enxergam Jesus Cristo de maneira diferente, como o próprio Deus enxerga. É evidente que, assim como os espíritas creem que ele foi um grande mestre, verdadeiramente ele foi um grande mestre, mas ele foi mais do que um grande mestre. Ele está acima de qualquer um que se considera rabi ou grande mestre. Os irmãos terem ideia, os muçulmanos dizem que ele é apenas um grande profeta.
e equivale isso, apenas isso a ele. Ele é um grande profeta, ele não é filho de Deus, ele não é o próprio Deus, ele é apenas um grande profeta. Nós temos também, meus irmãos, uma doutrina muito perigosa, que foi um camarada, Ário de Alexandria, que diz que Jesus Cristo foi o primeiro ser criado por Deus. Jesus Cristo não foi criado por Deus, ele era o próprio Deus, ele era o Senhor da criação. Isso é tão verdade, meus amados, que quando nós lemos Apocalipse, capítulo de número 4, capítulo de número 7, quando nós lemos outros textos bíblicos, a palavra do Senhor vai dizer que por causa de Jesus Cristo, tudo veio a existir, e por causa da sua palavra hoje existem. Jesus Cristo foi quem pela sua palavra também disse ao mundo, haja e houve. Quando criou o homem, estava ali presente com Deus Pai e o Espírito Santo, ou seja, Jesus Cristo não foi uma pessoa criada por Deus, ele era o próprio Deus. E também nós temos as testemunhas de Jeová, que acreditam que Jesus Cristo não é Deus. Aí eu digo aos irmãos, quando recebem esses amados irmãos que precisam ter encontro real com Jesus Cristo, eles acreditam que Jesus Cristo não é Deus. Então nós percebemos, meus irmãos, uma vasta gama de má interpretação das Santas Escrituras e uma má colocação na pessoa de Jesus Cristo. E não foi apenas isso. Se nós olharmos para Mateus capítulo de número 27, os principais sacerdotes e os fariseus chamavam Jesus Cristo de embusteiro. E não apenas isso, meus amados irmãos, houve um filósofo chamado Cerinto. Ele disse que o Espírito de Cristo, ele faz a separação entre Jesus e Cristo, que no dia em que Jesus Cristo estava sendo batizado, segundo esse filósofo chamado Cerinto, o Espírito de Cristo se apossou de Jesus Cristo, e o dia que ele morreu, o Espírito de Cristo saiu de Jesus. Mas um grande problema de má interpretação da palavra do Senhor. E diante disso, qual é a minha preocupação nesses últimos dias? É fato que a palavra do Senhor diz que o povo, ele perece, ele se corrompe porque não conhece as Escrituras. E quando nós olhamos para o texto de 1 João, aliás, para toda a carta de João, é uma carta que nessas últimas mensagens, eu tenho pregado muito a respeito disso, falando sobre o amor de Deus, falando que não há como amar o irmão se antes não amar a Deus, não há como, meus irmãos, dizer que eu amo a Deus e não obedecer às Escrituras Sagradas, não há como dizer que eu amo a Deus e dizer que a Bíblia é difícil de ser obedecida, porque todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que recebeu regeneração, todos aqueles que foram selados pelo Espírito Santo, porque confessaram a sua vida a Jesus Cristo, não podem considerar a Bíblia, as Santas Escrituras, difíceis de ser obedecida. Isso não entra na minha cabeça, meus irmãos. Porque quem é de Jesus ama o que está escrito na Bíblia. Quem é de Jesus Cristo nunca usará justificativa para combater a própria Escritura Sagrada. E que temos visto hoje é que esse espírito do anticristo, que é tudo contra Cristo, que é contra a suficiência de Jesus Cristo, que é contra a palavra do Senhor, está, meus irmãos, de forma sorrateira, sem às vezes percebemos, ouvimos, entrando no nosso meio e acabando com a igreja de Cristo. E as estratégias do anticristo, meus irmãos, pasmem, não é proibir, não é de forma nenhuma tirarmos da igreja, é que a gente faça presente na igreja, mas com a ideia do anticristo, porque não existe estratégia melhor do que destruir de dentro para fora. E nem à toa que a palavra do Senhor diz que existem muitos lobos que estão vestidos de ovelha. Tem cheiro, mas não é. Meus amados, o apóstolo João, ao dizer e ao testemunhar sobre Jesus Cristo, ele está combatendo isso. Ele está tirando, desmistificando, tirando a cortina que nos separava da realidade da verdade, dizendo na época que, como disse agora, irmãos, Cerinto pregava esse tipo de doutrina, dessa má teologia, da má interpretação sobre Jesus Cristo, e ele estava combatendo justamente isso.
E percebam a coisa importantíssima que João está fazendo. Ele está usando 3 testemunhas em relação à pessoa de Jesus Cristo. Por que ele usa aqui 3 testemunhas? Porque era uma prática tanto no Antigo Testamento como também no Novo Testamento. Nós vemos passagens falando sobre 3 testemunhas. No Antigo Testamento, nós lemos em Deuteronômio, quando alguém fosse acusado ou fosse colocado como réu, era necessário que 3 testemunhas, 2 ou mais, pudessem ser ali aquelas que testificassem o erro. Quando nós olhamos para Mateus capítulo de número 18, quando a palavra só diz, olha, se o seu irmão está errando, chega perto dele e olha, meu irmão, não faça isso não. Se o irmão continua no erro, você vai chamar mais uma pessoa para testificar e testemunhar do que vocês estão falando é que a pessoa está errada. E se possível, a terceira, melhor ainda. Se não, aí a gente leva para a assembleia, leva diante do tribunal e colocamos para ser julgado. Observe que isso era uma prática de 2 ou mais testemunhas pudessem observar e testificar o que estava acontecendo sobre o erro. E observem, o apóstolo João, ele usa esse mesmo argumento, e argumento sólido, perfeito sobre a pessoa de Jesus Cristo. Ele vai usar o argumento das testemunhas para mostrar que aquele Jesus Cristo, esse Jesus Cristo que ele pregava, a qual ele também foi chamado como apóstolo, que esse Jesus que veio a este mundo, morreu, ressuscitou, foi assunto ao Pai, porque os discípulos foram testemunhas que Jesus Cristo subiu para o Pai, Atos capítulo de número 1. Tanto é que o anjo aparece e fala, fique tranquilo, da mesma maneira como vocês o veem subindo, também vocês verão ele nos ares. E isso é constatado em 1 Tessalonicenses capítulo de número 4, quando Paulo fala, olha, um dia quando o anjo soar a trombeta, Jesus Cristo descerá nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós que estivermos vivos, juntamente com ele, seremos arrebatados. E diz a palavra do Senhor Apocalipse, todo olho verá o dia do arrebatamento. Para uns, como diz as Escrituras Sagradas, será um grande e terrível dia, porque verão o arrebatamento, mas não estarão ali para serem arrebatados, verão a majestade da glória do arrebatamento, mas ficarão, e outros não apenas contemplarão, mas serão chamados por Deus, através de Jesus, vinde, pode vir, e receberemos um novo corpo, para contemplarmos e vivenciarmos eternamente o reino celestial. Mediante a isso, como disse, existe uma grande importância de nós conhecermos a palavra. Existe uma grande importância de nós sabermos que profundidade ela tem para nós. Percebam, meus irmãos, que o apóstolo João fala que todo aquele que crê, Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Primeiro ele chama a atenção, que está falando daqueles que creem em Jesus Cristo, que é o Cristo, não se tornou o Cristo, mas é o Cristo, é nascido de Deus. Quando ele fala isso, ele não está falando para pessoas incrédulas, está falando para pessoas salvas, que creem na pessoa de Jesus Cristo, do Salvador ungido, do Emanuel, o Pai conosco. E ele está falando justamente isso, por quê? Porque ele vai falar sobre o amor aos irmãos, sobre o amor a Deus, vai falar que aqueles que são nascidos de Deus, guardam os mandamentos do Senhor. E aqui eu quero chamar um alerta, um pisca aqui está agora aceso, um sinal vermelho está aceso para que possamos meditar. Preste atenção. Quem considera a palavra do Senhor difícil de ser obedecida, precisa confessar Jesus Cristo urgentemente. Quem considera a palavra do Senhor uma palavra inútil e precisa ser novamente refeita ou desconstruída para ser construída, precisa confessar urgentemente Jesus Cristo.
Aqueles que estão achando que não precisam mais obedecer a palavra do Senhor, precisam colocar o seu joelho no chão, confessar os seus pecados, arrepender deles e alcançar a misericórdia, porque Ele está dizendo: quem é nascido de Deus, quem verdadeiramente confessou Jesus Cristo, não vai considerar a palavra do Senhor difícil de ser obedecida. A palavra é dura? É. Porque a palavra de Deus não é brincadeira não, meu irmão. Não é brincadeira não. E eu tremo diante do que eu estou ouvindo e do que eu li. Isso é sério, meus irmãos. E ele vai falar sobre isso. Verso 4, porque todo aquele que é nascido de Deus é que vai vencer o mundo. O que é essa vitória? É a rejeição ao pecado. É o não às tentações. É o sim para Deus e não para o mundo. É dizer: mundo, sai para lá, não te quero não. Eu quero Jesus. Eu quero Ele. Quero viver para Ele. Quero viver com Ele. Quero viver para Ele. Os nascidos de Deus amam o Pai e obedecem o que está escrito. Aqueles que não são nascidos desprezam a palavra do Senhor. É duro ouvir isso, né, meus irmãos? Muito duro. Diante disso, é onde que o apóstolo João vai começar a construir um combate acerinto. Vai construir essa apologia, esse combate, dizendo: Jesus Cristo, Ele não é apenas um grande mestre, é muito mais do que isso. Jesus Cristo é muito mais do que um grande profeta. Jesus Cristo, Ele não é um ser criado por Deus, Ele é o próprio Deus. Jesus Cristo, Ele é Senhor. Ele é tão Deus como o Pai e como o Espírito Santo. Ele é tão Senhor, tão Criador, tão poderoso. Não há diferença nos atributos do Pai e do Espírito de Jesus. Eles são, sim, 3 pessoas, mas são um só também. Percebam que ele vai dar testemunho desse Jesus. Primeiro ele fala, verso de número 6. Ele vai dizer: este é aquele que veio por meio de água. O apóstolo João agora chama a atenção que esse Jesus Cristo, ele foi testificado no dia em que foi batizado. Mateus capítulo de número 3, verso de número 17, no momento em que Jesus Cristo está chegando perto de João Batista, porque João Batista estava batizando, João fala: lá vem aquele que vos batizará, não apenas com fogo, com o Espírito Santo. A Ele, sim, Ele é que é Jesus, Ele que tem poder. João, ao ver Jesus Cristo se aproximando, ele fala: Senhor, eu não mereço desatar as sandálias, as suas sandálias. Não, Jesus, eu quero ser batizado. Naquele momento em que Jesus está para ser batizado, e sendo batizado, o próprio Deus evidencia que aquele que está sendo batizado não é qualquer pessoa. No verso 17, como mencionei, se ouviu uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho, a quem eu tenho prazer, a quem eu me agrado. Quando o apóstolo João fala que esse Jesus é aquele que veio por meio da água, está, meus irmãos, trazendo à memória o dia do batismo, quando Deus evidencia a todos: este é o meu filho amado. Este não é qualquer pessoa, nele eu me agrado, nele eu tenho prazer, nele eu tenho alegria. Ele é o meu filho amado. Percebam, meus irmãos, que João está construindo testemunhas. Primeira testemunha, o Pai.
No dia do batismo, este é meu filho amado. João também agora menciona que não apenas a água, ou seja, o dia em que foi evidenciado a pessoa de Jesus Cristo, mas agora está falando também a questão do sangue. Por que o sangue, ele diz? Aí você fala, não, pastor, mas está falando do dia que transpassaram, apesar que se existe, meus irmãos, essa interpretação, que João está falando porque o sangue foi derramado ali na cruz, mas João está falando aqui, e eu quero aqui, meus irmãos, colaborar com o entendimento em relação a isso, e dizer para os amados irmãos, é evidente que o dia que Jesus Cristo derramou o seu sangue, ali estava sendo simbolizado que a partir do seu sangue, nós seremos limpos de todo o pecado. Mas aqui João está dizendo que esse sangue está fazendo menção ao dia em que Jesus Cristo morreu na cruz. Por quê? Porque no dia em que Jesus morre na cruz, existem evidências da natureza, existem evidências em relação à vida e morte. Existe a evidência de que ele realmente era o Filho de Deus. Mateus capítulo de número 27, verso de número 45, olha só que está escrito: a partir do meio-dia, houve trevas sobre toda a terra, até as 3 horas da tarde. Uma tarde, um dia de tarde, houve o quê? Trevas. Então, o clima, a natureza, os céus ficarem cobertos de trevas. Nós não lemos outro relato nas Santas Escrituras, nós não lemos nenhum outro relato durante toda a história, que houve trevas. Aí fala, mas pastor, foi um eclipse. Não, meu irmão, foi trevas mesmo. Verso de número 46, por volta de 3 horas da tarde, Jesus exclama, Eli, Eli, lama sabachthani. Isso quer dizer, Deus meu, por que me desamparaste? Vamos pular para o verso de número 50. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo. A terra tremeu e as rochas se partiram. Aonde nós encontramos na história outras ocasiões semelhantes à morte de Jesus Cristo. Quem é que rasgou o véu do templo? Porque era alto, de cima a baixo. E se nós olharmos, meus irmãos, o véu não era esse véu fininho que a gente pensa que é agora, né? Um lençolzinho. Existiam camadas. Percebam que o véu se rasga, o chão treme, há tremor, há terremoto, as rochas se partiram. Há outra evidência, meus irmãos, espetacular, no dia da morte de Cristo, verso de número 52, os túmulos se abriram, e muitos corpos santos, já falecidos, ressuscitaram. Aonde se tem na história uma evidência tal como esta? João está dizendo, esse Jesus Cristo, que a qual no dia que foi batizado, Deus falou que era o Filho amado, o dia também do sangue, da sua morte, mais uma vez foi evidenciado pela natureza, por algo sobrenatural, é um morto ressuscitar, sair do túmulo. Meus irmãos, imagina uma pessoa agora lá no cemitério, sangue de Jesus tem poder, e em trevas, que tinha crente que ia correr. Olha só as evidências, não era uma pessoa qualquer, morrendo, morre. Não se há extremidades em relação a terremotos na terra. Rocha não se parte, meus irmãos. Eu tenho 44 anos, até hoje eu não vi alguém morrer e o chão tremer porque morreu.
Já pudemos presenciar no dia da morte até do nosso querido, amado pastor Samuel. Tivemos aqui, meus irmãos, uma grande quantidade de carro. Foi algo assim que eu nunca tinha visto. Sim, mas nada se compara o que está acontecendo neste contexto. Verso 53, os túmulos, e saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus Cristo, eles entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Verso 54, o centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram... Quem disse não foram os discípulos, quem disse aqui foram justamente os guardas, disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Soldados incrédulos, não foram os discípulos que testemunharam isso, foram os soldados que estavam guardando. Este não é qualquer pessoa, este verdadeiramente é o Filho do Deus Altíssimo. Perceba, meus irmãos, que João, ele está falando com convicção. E ele traz a terceira testemunha, o Espírito. Verso de número 6, a parte B desse verso está escrito: e o Espírito que dá testemunho, porque o Espírito, observa aí, letra maiúscula, é o Espírito Santo, é a verdade. Esse mesmo Espírito que testemunhou, estava sim lá no dia do batismo, ele desce como forma de pomba. Esse mesmo Espírito, meus irmãos, que desceu no dia do batismo, foi o mesmo Espírito que quando Jesus Cristo estava falando aos seus discípulos, João, Evangelho de João, capítulo de número 15, ele estava falando aos seus discípulos, verso de número 26, não se preocupem, eu vou enviar para vocês o Espírito Consolador, eu enviarei o Espírito da parte do meu Pai, e Ele é Espírito da verdade, que dele procede, e esse será o testemunho. Percebam que João chama a testemunha chamada Espírito Santo, para testificar que esse Jesus Cristo que estavam pregando não era qualquer pessoa. Esse mesmo Espírito que estava presente com Jesus Cristo e com Deus na criação de todas as coisas, foi aquele que também estava com Jesus Cristo, foi aquele que foi anunciado pelo próprio Jesus Cristo, que veria a este mundo quando ele fosse assunto aos céus. Esse mesmo Espírito é que testemunharia todas as coisas e que convenceria os homens que Jesus Cristo é o Senhor, é o Salvador, é o remido do Pai e aquele que iria trazer para nós salvação. João capítulo 15, verso de número 27 está escrito: e vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio, o Senhor Jesus Cristo disse. Porque ele diz isso, que o Espírito Santo é testemunha, porque é ele quem testificaria em nosso coração a respeito do Salvador. Esse mesmo Espírito que João está falando, é o mesmo Espírito que está em Atos capítulo 1, verso de número 8, quando o Senhor Jesus Cristo disse: olha, fiquem aqui, porque vocês receberão do alto o Espírito Santo, porque ele vai descer sobre vocês, e ele em vocês, vocês serão minhas testemunhas para proclamar o Evangelho da verdade. E não seria apenas em um só lugar, mas em todos os lugares até os confins da terra. João está falando sobre aquele que também é Deus. Então ele é o testemunho também de Jesus Cristo, o Espírito Santo. Percebam, meus irmãos, que João usa 3 testemunhas, para que não haja dúvida. Ele usa a água, dizendo que Jesus um dia foi batizado, mas o Pai revelou quem era Jesus. O sangue,
Porque um dia Jesus Cristo morreu, e no dia da sua morte foi evidenciada, de forma natural e sobrenatural, que Ele era o Filho de Deus. E o Espírito Santo, que desde a eternidade estava com Jesus Cristo, esteve com Ele enquanto Ele se encarnava também como homem. Ele estava presente, meus irmãos, em todas as coisas, porque o Espírito Santo é também onipresente. O Espírito Santo, meus irmãos, estava acompanhando e estava junto com Jesus Cristo em toda a trajetória. Então Ele era uma testemunha fiel de Jesus Cristo. Mas eu termino essa mensagem falando sobre algo que nós precisamos também perceber. Verso de número 9 para nós terminarmos. Se aceitarmos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. E este é o testemunho de Deus, que Ele dá a respeito do seu Filho. Verso 10. Aquele que crê no Filho de Deus tem nele esse testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus, faz de Deus um mentiroso, porque não crê no testemunho de Deus, que Deus dá a respeito do seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E essa vida está em quem? No seu Filho. Quem tem um filho, tem a vida. Mas quem não tem, Jesus, não tem a vida. Eu termino essa mensagem, porque como eu disse aos irmãos, eu vou continuá-la hoje à noite, dizendo, diante das testemunhas, diante daquilo que Jesus Cristo representa para nós, a verdade que João está dizendo, diante da veracidade de Jesus Cristo, é que o próprio Deus é que também dá testemunho a respeito do Filho. Porque Jesus Cristo, segundo o texto sagrado, João capítulo 3, verso 16. Por quê? Que deu, não pereça, mas tem a vida eterna. A palavra do Senhor é muito clara, que o Pai foi quem doou o seu Filho. E é evidente que o Filho, Ele se doa também por nós. Olhe que João está dizendo, se falarmos que isso não é verdade, estamos chamando Deus de mentiroso. E quando nós chamamos de Deus de mentiroso? Quando desprezamos as Santas Escrituras. Quando dissemos, meus irmãos, que Ele não é mais importante na minha vida. Quando nós falamos que a obediência ao Senhor é algo que não deve ser muito feito. Ou seja, a obediência a Deus é subjetiva, ela é relativa. Quando chamamos Deus de mentiroso, quando nós apostatamos da fé, quando desconsideramos uma vida de intimidade com Deus, quando chamamos Deus de mentiroso, quando dizemos que a palavra do Senhor não é para mim. Outra coisa que João chama a atenção, em relação à salvação, quando ele está dizendo que quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem, não terá a vida, João está refutando, que sem Jesus não há salvação, que sem Jesus não há redenção, que sem Jesus não há céus,
que sem Jesus não há corpo glorificado, que sem Jesus não existe Nova Jerusalém para aqueles que não confessaram. Na verdade, sem Jesus há condenação, sem Jesus há inferno, sem Jesus há queima eterna no lago de fogo. Sem Jesus as pessoas não terão a vida, desprezam a vida. As pessoas têm desprezado Jesus Cristo, desprezam-no quando não oram mais, não leiam a palavra, não se importam mais com a sua igreja, desprezam-no quando dizem que não é necessário perdoar, desprezam-no quando diz que não há necessidade mais para santificar. Meus irmãos, tomemos cuidado, porque se Jesus não estiver em nossa vida, o nosso destino real, como nós merecemos, é o inferno. Hoppenway disse que, na verdade, deveríamos muito mais lamentar e chorar profundamente por não ter Jesus, porque estamos indo para o inferno, mais do que aqueles que se alegram para ir para os céus. Eu vou dizer o contexto. Ele está falando daquelas pessoas que não têm mais aquele desejo de servir ao Senhor como deve. O contexto que ele está dizendo é justamente aquelas pessoas que chegam na igreja e não querem mais adorar o Senhor, entram na igreja para ficar observando aonde hoje eu vou falar, qual vai ser o ponto de erro hoje. Meus irmãos, quando a gente entra na casa do Senhor, mas para ficar observando o que está errado do que adorar, você precisa confessar Jesus. Precisa confessar Jesus. Porque é evidente, meus irmãos, que nós somos limitados. Isso não precisa ser profeta nem revelação, precisamos ter. Mas João está falando, quem tem Jesus tem vida. E o que é a vida? Barclay disse, falando sobre a vida, que vida com Cristo é contemplar e desejar contemplar Jesus Cristo todo momento. Que essa vida que recebemos hoje, para desfrutarmos de uma vida eterna, é uma vida que quando eu tenho o prazer de ler a palavra do Senhor, ele está falando que isso também é obter a vida em Cristo, é desejá-lo ainda mais, é querê-lo ainda mais. Ele vai continuar dizendo que quem tem a vida, foge do pecado. Quem tem a vida, despreza a tentação. Quem tem a vida, não se iguala ao sistema corrupto deste mundo. Quem tem a vida, deseja-o. E quer santificar porque o ama. Quer obedecê-lo porque o quer. A vida em Cristo Jesus é uma vida diferente, meus irmãos. Interessante que ontem eu pegando em Gálatas capítulo 2, eu falava também sobre isso aos jovens. Como é que uma pessoa que foi alcançada por Jesus Cristo anda desanimado com as coisas de Deus? Isso não entra na minha cabeça não. É claro que tem dia que a gente está ruim, mas isso se perpetuar, meus irmãos, peraí, tem alguma coisa errada, não tem? Uma coisa eu estou desanimado uma semana, não, Lucinha? Por causa das lutas, está esmurecido. Outra coisa é quando esse esmorecimento se torna algo contínuo. Hoje eu estou desanimado, posso estar, mas daqui a uma semana está desanimado com Jesus. Espera aí, meu irmão, tem um negócio errado aí. Quem tem a vida, quem tem Jesus, tem fôlego. Quem tem Jesus, meus irmãos, passa a noite chorando, mas de manhã ele se alegra. Quem tem Jesus pode ter medo passando pelo vale da sombra da morte, mas ele não teme porque sabe que Deus está com ele. Quem tem Jesus tem a vida, porque sabe que por mais que o mundo, o Brasil, esteja, meus irmãos, desse desequilíbrio econômico, o negócio está feio, mas ele sabe que toda a provisão vem do Senhor dos Exércitos.
Quem tem a vida sabe que tudo nessa vida é passageira, tudo passará, mas um dia nos encontraremos com a vida, o veremos face a face e desfrutaremos a vida em abundância eternamente na nova Canaã. Aleluia! Quem tem a vida, tem vida, tem fôlego, tem ânimo. Quem tem a vida sabe que no mundo tem aflição, mas ele tem bom ânimo, porque Jesus Cristo está com ele. Nós somos a testemunha que Jesus Cristo está conosco. Como é que nós estamos, meus irmãos? Reflita um pouco sobre isso. João termina essa carta no verso de número 20. Os oficiais podem descobrir. Também sabemos que o Filho de Deus já veio. Olha aí, ele já veio. E nos tem dado entendimento para reconhecermos aquele que é o verdadeiro. E nós, salvos, remidos, lavados pelo sangue de Jesus, reunidos nessa manhã, não apenas, meus irmãos, para trazer à memória todo o seu sacrifício, aquele que morreu na cruz, aquele que, como foi dito aqui por Mateus, foi chicoteado, maltratado, cuspiram nele, homens desacreditados em Deus, vivendo, meus irmãos, no pecado, olharam para Jesus com desprezo. Esse Jesus Cristo que é a vida, foi desprezado, mas hoje, estamos trazendo à memória, que Ele também ressuscitou. E hoje que vamos fazer, é apenas um ensaio daquilo que um dia vamos experimentar na eternidade, porque o próprio Jesus Cristo estará fisicamente na mesa. Ele estará na mesa. E nós, naquele que é o verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus. Percebam que agora João está falando, ele é também Deus, que é o verdadeiro Deus e a vida eterna. João termina sobre a testemunha dizendo, ele não é apenas o Filho, ele também é Deus. Não é apenas o Filho, mas também é Deus. Deus e a vida eterna. E esse é o convite que o Senhor Jesus Cristo faz a todos nós, para permanecer na graça e no seu poder. Você pode dar uma glória a Deus? Você pode se colocar de pé e vamos orar. Ó Senhor, graças te damos, ó Pai, porque Jesus, tu não és qualquer pessoa, tu não és apenas um profeta, o sacerdote, o rei sobre nós, tu és o nosso Deus também. Tu és aquele que morreu na cruz, que ressuscitou do sepulcro, é aquele que mostrou de forma visível e apalpável que foi ressurreto entre os mortos, o mesmo que disse aos discípulos, fiquem, porque vocês serão revestidos de poder, o Espírito descerá sobre vocês, e testemunharão as verdades da palavra. E hoje, Senhor, nós somos também frutos
das ações eternas do Pai. Hoje também experimentamos, ó Senhor, salvação. Hoje, por causa de Ti, ó Jesus Cristo, estamos selados pelo Teu Espírito Santo, aleluia! Por causa de Ti, ó Jesus, a palavra foi escrita e ela está à disposição para nós, filhos ou não. Senhor, graças Te damos, porque Tu mudastes o nosso viver. O Senhor é o motivo da nossa canção, Jesus. Estamos na Tua igreja, ó cabeça, porque a Tua convocação, a Tua casa, ó Jesus Cristo, é inevitável. Não tem como, Senhor, dizer não à Tua presença maravilhosa, Jesus. Não há como, ó Jesus Cristo, diante da Tua presença, olharmos para o mundo e dizer que ele não pode ser vencido. Senhor, Tu vencestes o mundo, e por Tua causa hoje nós somos mais do que vencedores. Jesus, se há uma morada celestial, aleluia, isso é por Tua causa, Jesus. Preparada está a moradia para os Seus filhos, ó Deus, por causa de Jesus Cristo. Oh Jesus maravilhoso, oh Jesus bondoso, oh Jesus grandioso, aquele que se doou por nós. Deus, nós não merecíamos Jesus Cristo, não há merecimento para nós pecadores, ter o Teu Filho morreu, Deus morreu na cruz. Não há, Senhor, nenhum merecimento em nós, de termos recebido salvação, Senhor. Que merecimento nós temos, se não for o inferno? Na verdade, ó Deus, merecíamos, não Jesus Cristo, mas merecíamos o Adão caído. Se olharmos bem, Senhor, o que nós merecemos eram as consequências do pecado, mas o Teu grande amor, inefável amor, imenso amor, foi doado a este mundo, e o amor morreu, ressuscitou, e vive está para contínuo resgate daqueles que estão perdidos. Ó Jesus, se não fosse o Senhor, e nessa manhã nos alegramos em Ti, nos regozijamos em Ti, nos satisfazemos em Ti, ó Jesus Cristo, que preenche a nossa alma vazia. Nos satisfazemos em Ti, ó Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, ressurreto dentre os mortos, que está à destra do Pai, reinando, nosso fiel advogado. Te louvamos, Jesus Cristo, nessa manhã, porque tudo isso está acontecendo por Tua causa. Tudo isso está acontecendo por Tua causa, Jesus. A alegria que bate em nosso peito, Jesus, é o Senhor. Se nos levantamos nessa manhã, foi por Tua causa, Jesus Cristo. E por isso, Senhor, nos alegramos essa manhã. Pai, Te pedimos em nome de Jesus, pelo Teu Espírito Santo, continue convencendo os homens. Oh Senhor, os homens têm desprezado Jesus Cristo. Espírito Santo, o Consolador, que convence o homem do seu estado pecaminoso, que desvenda dos olhos toda e qualquer coisa, Senhor, que nos faz, ó Deus, enxergar o mundo, mas não nos faz enxergar o Senhor. Tira as vendas dos nossos olhos, ó Pai, para que possamos contemplar a graça e a bondade do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Você pode cantar: Jesus Cristo mudou o meu viver. Jesus Cristo mudou o seu viver, meus irmãos. Jesus Cristo mudou o seu viver. Então proclame Jesus Cristo. Vamos cantar.
Pode pegar o microfone aí, pastorzão Moisés, que já passa a palavra para o Senhor. Ainda de pé, vamos cantar esse hino bem antigo. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina o meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. E por causa disso, diferente hoje é o meu coração. Cantemos. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Cristo deu-me paz e perdão. Sim, diferente hoje é o meu coração. Louvado seja o nome do Senhor.